Boa noite. Sou Pedro Demarque Calazans, presidente da SEAB-RS, que é a Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul, e vice-coordenador do Conselho de Comércio Exterior do Sistema FEComércio, SESC-SENAC. É com satisfação que o Sistema FEComércio, RS, SESC-SENAC e a Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul, SEAB-RS, recebem a todos no Negócios em Pauta, Perspectivas Internacionais para o Rio Grande do Sul, com a convidada especial, secretária de Relações Federativas e Internacionais do Estado, senhora Ana Amélia Lemos. Buscaremos entender qual a visão do atual governo para o Rio Grande do Sul e para o mercado internacional, e as iniciativas para a facilitação do comércio, para a ampliação dos negócios com o Mercosul e com o mundo, oportunizando a classe empresarial gaúcha, em especial aos nossos representados do sistema de comércio e serviços, um importante debate sobre o tema. Em função do tempo que temos, a senhora secretária de Estado, Ana Amélia, peço que já coloquem suas perguntas no chat, para que, ao final, sejam feitas à nossa convidada. De imediato, vou solicitar, convidar o nosso presidente do Sistema FEComércio, SESC-SENAC, senhor Luiz Carlos Bon, para dar o início aos trabalhos. Muito boa noite a todos, estimada secretária Ana Amélia Lemos. Com grande satisfação, hoje a recebemos para este evento virtual, em parceria com a Câmara Empresarial Argentino-Brasileira. A senhora, que já contribuiu tanto para o setor de comércio, serviços e turismo, enquanto esteve no Senado, hoje ocupa uma importante Secretaria de Estado. Queremos ouvi-la sobre como tem sido o seu trabalho e seus planos, e também discutirmos as perspectivas de negócios internacionais para o Estado. Para isso, quero apenas fazer uma introdução para lembrar quem nos acompanha de como esse tema é caro para nós. O Rio Grande do Sul, que já possui um talento exportador, está em uma posição privilegiada, em um momento de dificuldade para a economia nacional, que patina para superar uma crise originada há quase uma década. O mercado internacional pode ser uma alternativa importante. Apesar de boa parte das nossas exportações hoje ainda a serem produzidas pela indústria, temos que lembrar que muitos serviços também podem ser exportados e o que só reforça as oportunidades de ampliação de mercados para a economia gaúcha. Mesmo as exportações da indústria necessitam ser planejadas, comercializadas, administradas, transportadas, financiadas, seguradas e complementadas com uma série de outros serviços que podem ser prestados por empresas gaúchas. No turismo, a melhoria da infraestrutura e a disseminação de informações acerca de nossas belezas naturais e culturais e de nossa excelência de atendimento podem estimular a demanda de visitantes de países vizinhos e até de outros mais distantes. Além disso, não posso deixar de mencionar todo o universo de serviços que começa a ser passivo de exportação com as inovações recentes aceleradas pela pandemia que vivemos. Serviços de informação, educação, consultorias, marketing e inúmeros outros que vêm sendo realizados de forma remota há mais de um ano, o que impede empresas gaúchas de vendê-los para outros países. Também quero lembrar que comércio internacional e oportunidades empresariais não se resumem a exportações. A facilidade para importar é um fator extremamente importante para um setor produtivo que queira se modernizar e se qualificar. Cara secretária Ana Amélia, além dos ganhos de eficiência que as importações oportunizam, há uma economia relativamente pequena como a gaúcha, é fundamental lembrar que grande parte de nossas exportações ainda sofrem alguma transformação
realizada por empresas gaúchas antes de chegar ao consumidor final, o que resulta em geração direta de renda em nosso estado. Além disso, a maioria dos serviços que complementam as exportações industriais também complementam as importações, gerando oportunidades para as empresas gaúchas desse setor. Por isso, senhora secretária, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e agora queremos lhe ouvir. A palavra está com a senhora. É um prazer recebê-la aqui conosco. Grande abraço. Muito obrigada, meu caro presidente, amigo, meu caro Luiz Carlos Bono, presidente do Sistema FEComércio, também o presidente da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul, uma jovem entidade ao Sistema FEComércio, e o seu presidente Pedro Demarque Calazans. Eu queria agradecer o convite para estar presente hoje, para a gente conversar sobre Negócios em Pauta, um programa de agenda virtual criada pelas duas entidades, e tratar de perspectivas de negócios internacionais para o Rio Grande do Sul. Queria dizer aos amigos que conhecem bem o Rio Grande, o nosso Estado tem uma vocação de um Estado ser globalizado e com uma vocação internacional muito grande. Basta ver a nossa posição geográfica, tendo fronteira com 2 países dentro do Mercosul. Um deles, o Rio Grande do Sul, faz fronteira, que é o único país, o único estado, melhor dizendo, que faz fronteira, que é o caso do Uruguai. A pandemia veio alterar um pouco o cenário e, por incrível que pareça, nos aproximar mais dos nossos vizinhos, porque às vezes a gente está muito perto e não enxerga as vantagens competitivas que poderíamos ter com esses vizinhos com uma aproximação, uma integração bem pensada, bem racionalizada. Vou citar um caso em relação à pandemia, que o único acordo sanitário feito entre o Brasil e o Rio Grande do Sul, claro, como estado vizinho, foi feito na pandemia entre o Brasil e o Uruguai. Graças a esta aproximação e a convivência muito harmoniosa no conurbano, que são de 2 cidades, Livramento e Ribeira, que somam aí quase 200 mil habitantes. Então, foi um grande exemplo, é o único que temos, de uma parceria binacional e que envolve diretamente o nosso Estado. A mesma coisa aconteceu com a Argentina, em plena pandemia, não em relação a uma solução como foi dada no Uruguai, mas os mesmos problemas que a Argentina e as barreiras sanitárias que a Argentina levantou, como exigir PCRs aos motoristas do transporte internacional, tema que nós debatemos na Câmara Argentino-Brasileira, foram trabalhados com vistas a encontrar soluções comuns entre a Argentina para flexibilizar o rigor das suas medidas em relação ao tempo e o prazo da exigência do PCR, e o governo brasileiro e também, claro, a nossa secretaria, o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Eu penso que esse cenário foi um desafio e também que nós estamos aproveitando, porque o governo Eduardo Leite, e não porque eu faço parte desse governo, ele está tratando de criar um Estado, o Rio Grande do Sul, um ambiente favorável ao empreendedor. E esse ambiente favorável, ele interessa muito, não apenas ao empreendedor brasileiro, gaúcho, que tem uma grande capacidade empreendedora, o Brasil é de bombachas, como se fala, mas, sobretudo, ao empresário estrangeiro que quer investir aqui, que é um ambiente mais favorável do ponto de vista da sua excessiva regulação. Mas, claro, que nunca nenhuma regulação, ou na área, por exemplo, da legislação ambiental, o Rio Grande do Sul perdia muitas empresas pela demora que tinha na análise dos projetos na questão ambiental. A modernização da lei, o equilíbrio fiscal conseguido no Estado e uma série de outros avanços, eu tenho a certeza que tem aumentado a demanda que eu recebo de interesse de países e seus embaixadores em Brasília em estar no Rio Grande do Sul e conversar com o governador. Os embaixadores do Uruguai, Guilherme Valles, que assumiu o ano passado, já esteve em visita oficial ao Rio Grande do Sul, ao governador Eduardo Leite, e neste mês de maio o embaixador Daniel Scioli, que é o embaixador da Argentina agora,
já esteve lá, estive presente, porque organizei junto com o gabinete do governador a visita do embaixador. E nos dois casos há um interesse muito grande de uma integração maior. No caso da Argentina, na área da logística, que a gente ainda não discutia, o Rio Grande do Sul é um grande exportador, os produtos passam, a maior parte da exportação via rodoviária por Uruguaiana, ou um pouco por São Borja, e também por Itaqui, mas de maior escala por Uruguaiana. E o embaixador argentino veio para conversar com o governador Eduardo Leite, muito interessado, e antes disso já tinha estado na Câmara, que foi recém-criada, aí, a convidado do Pedro e do presidente Bon, para conversar, antes de ter feito uma visita oficial ao governador Eduardo Leite. Ou seja, eles têm uma dinâmica muito rápida também na diplomacia de negócios, essa diplomacia que requer agilidade. Ele esteve aí, visitou empresas no Rio Grande do Sul, Tramontina, visitou a Marco Polo, visitou a Randon, porque eles têm um interesse logístico de criar no Porto Seco de Caxias do Sul, de criar também um terminal lá em Rio Grande. A assessoria do embaixador, nós organizamos um debate sobre os terminais portuários em Rio Grande, com o Fernando Estima, que é a autoridade portuária encarregada disso, e também com o prefeito Fábio Branco, que é o prefeito de Rio Grande, com o Cláudio Dias. Então, esses interesses se cruzam. A Argentina também tem um interesse muito grande na área energética, porque tem uma grande reserva de gás natural, gás de xisto, lá na região de Vaca Muerta é a reserva, que é uma das maiores do mundo. Então, eles querem vender esse gás de xisto para o Brasil. E, claro, o Rio Grande e Uruguaiana são os pontos, os eixos principais deste processo. Há grupos interessados e começam a conversar sobre isso. São projetos de longo prazo, mas têm grande relevância, não só econômica, mas também na logística, que a gente precisa dessa infraestrutura. Então, eu acho que somados esse esforço que o governador está fazendo na transformar o Rio Grande do Sul num estado que seja atrativo, também pela forma como ele fez em relação ao equilíbrio fiscal do estado, porque o desequilíbrio fiscal, quem vai pagar, em última análise, vai ser o empreendedor, vai ser o empresário, porque vai ter que aumentar o imposto para essas situações. Então, esse trabalho todo criou um interesse. No ano passado, eu fui convidada pelo embaixador do Irã para uma visita à embaixada. Ele tinha recém-chegado, um jovem embaixador, muito interessado em comprar ônibus da Marco Polo, que são as grandes empresas globalizadas do nosso estado, comprar ônibus da Marco Polo. E aí o interesse deles, eles não estão interessados em ônibus elétricos, em nada de inovação, eles querem ônibus movidos a diesel ou a gasolina mesmo, porque eles têm uma grande produção, são grandes produtores. Então, para eles, o ônibus produzidos na Marco Polo, eles queriam fazer entendimentos com ele. Fizemos também um encontro de embaixadores africanos, vários países da África, liderados pelo embaixador do Marrocos. Levamos essa comitiva a Caxias do Sul, estiveram em Caxias do Sul, que organizaram um programa, ficaram encantados, e aí, depois de feito esse primeiro encontro, digamos, mais formal, aí os negócios acontecem. Os embaixadores se encarregam de fazer diretamente os contatos com as entidades que são as mais ativas. Então, o polo de Caxias do Sul, a região calçadista também, onde o embaixador Daniel Scioli, da Argentina, esteve visitando, foi visitar a Beira Rio, a empresa Beira Rio, visitou outras empresas também, com interesse de levar o setor de máquinas agrícolas, e aí o governador até brincou: bom, agora vai ser a minha vez, eu irei para a Argentina buscar empresas argentinas para virem para o Rio Grande do Sul, já que ele está querendo levar as empresas gaúchas para a Argentina. Então, esse ambiente é muito importante, essa facilitação que o governo dá no trato com a simplificação de processos. Eu estava lendo um levantamento estatístico feito no G20, que é o grupo dos 20 maiores países desenvolvidos, e vocês têm ideia de quanto tempo, ou quantas horas um empresário brasileiro, ou empresário no Brasil, gasta para as questões tributárias. O sistema nosso. Pagar imposto, todos os impostos, todas as contribuições. No Brasil, nós são 20 países. A média de horas gastas nesses 20 países, a média é de 105 horas por ano a 312 horas ano. O Brasil gasta
1.500 horas ano só para pagar o imposto. Então, não é só o fato do imposto ser caro. É caro o trabalho de pagar imposto, porque o sistema é uma parafernália enorme, tem que ter uma estrutura tributária gigantesca. Eu lembro bem que, antigamente, há um tempo atrás, eu falava com o Dr. Jorge Johan Peter, e ele disse assim, olha, Ana Amélia, veja, eu, para cuidar da área tributária no Canadá, numa empresa igual a que tem no Rio Grande do Sul, eu tenho 3 pessoas. Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho 150, 200 pessoas só para cuidar da área tributária. Então, isso é um custo. Então, o que tem que fazer também na reforma tributária que está na Câmara é criar uma reforma que simplifique os processos, porque não é possível que se perca 1.500 horas, né, quando o que gasta mais próximo do Brasil, as 312 horas, é casualmente a nossa vizinha Argentina. Mas os demais é um tempo muito de até 105 a 200 horas por ano para pagar impostos. Então, a gente aí vê o quanto isso custa caro e esse ambiente é muito necessário. E o interesse é de tudo. A Rússia, empresas da Rússia vieram procurar, tem sistemas de granizo, de foguetes para derrubar granizo, as tormentas de granizo, no caso das macieiras do Rio Grande do Sul. Então, a gama de interesse varia muito e eu cada vez mais tenho aumentado o interesse dos embaixadores, mesmo na pandemia, em ir ao Rio Grande do Sul, de conversar com o governo, de oferecer os projetos que eles têm, os interesses. A China, evidentemente, é a área que tem maior número, uma diversidade muito grande, não só de infraestrutura, mas também em projetos, por exemplo, de produção de embarcações de médio porte para a pesca, que queriam fazer. Depois houve uma interpretação equivocada, as pessoas no Brasil estão muito radicalizadas e aí isso também contamina um pouco o ambiente de negócios. Aí se parou de falar sobre essas questões, mas todo dia tem uma oferta, até na área de vacinas, empresas que tentaram, aí no caso mais comércio, mas a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque estamos tratando de saúde pública. Então, de qualquer modo, eu acho que o Rio Grande do Sul, de fato, é um estado preparado, tem uma cultura a participação do Rio Grande do Sul nas grandes feiras internacionais, a Hannover, a Fiergs, a área também de comércio e serviços, com os grandes eventos que participa, revelando aí um preparo muito grande dos nossos empreendedores. Não se fala nem na agricultura, hoje até é um dia importante, porque o Rio Grande do Sul e mais 5 estados conseguiram da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, que tem sede em Paris, o certificado de zona livre da febre aftosa sem vacinação. Isso é uma coisa muito importante, porque como o maior exportador de proteína animal, essa situação sanitária abre um espaço extraordinário para o Rio Grande do Sul. Então, aí está de parabéns os pecuaristas, as entidades ligadas à pecuária do nosso estado. Isso vale não só para a área bovina, a febre aftosa, mas também é impactada quando há um foco, alguma coisa com aftosa, impacta também na questão da carne suína, que são as maiores que nós temos, e indiretamente a área de avicultura. Então, acho que esse passo foi muito importante. E o Rio Grande do Sul vai ter muitas vantagens. Aí está de cumprimentos aí a Secretaria de Agricultura, a área técnica dessas secretarias, e é esse ambiente que a gente precisa perseguir e trabalhar com ele. Então, eu penso que assim eu resumo um pouco o nosso trabalho aqui em Brasília e o interesse que tem o mercado globalizado em relação ao Rio Grande do Sul. A própria Toyota, para terminar, quando eu estive no Japão e agora mais, eles abriram um centro de distribuição em Guaíba e estão impressionados com a qualidade da mão de obra e querem fazer ampliação dos seus investimentos no Rio Grande do Sul. Então, as empresas estão fazendo, o JBS está aumentando os seus investimentos no Rio Grande do Sul, exatamente porque sabem que é um mercado que tem uma mão de obra muito qualificada, é um mercado consumidor muito especial e também já tem essa vocação exportadora, o que é muito importante. Muito obrigado, secretária Ana Amélia Lemos, é muito bom de ouvir, né? É importante estar sempre em contato com a senhora, sempre muito atualizada, com uma pauta muito relevante para todos os empresários do Rio Grande do Sul, né? Uma pauta que você vem buscando, né?
junto ao governo do Estado. Acho que o governador Eduardo Leite foi muito feliz na nomeação da senhora como secretária, que está lutando aí pela melhoria do ambiente econômico do Estado do Rio Grande do Sul, né, muito em contato com os empresários, com as entidades empresariais, buscando atender as demandas, né, das empresas para promover mais negócios, para uma facilitação do comércio, para o aumento do fluxo comercial, que isso acaba gerando, né, mais empregos, mais riqueza. Então, muito obrigado pela participação da senhora. Vamos abrir agora para as perguntas. Já temos bastantes interessados em fazer algumas perguntas para a senhora. A gente tem aí em torno de uns 20 minutos ainda aqui para transcorrer aí com as perguntas. Eu vou já ler a primeira pergunta para a senhora. Secretária, todas as oportunidades que mencionamos aí no início a respeito aí da melhoria do ambiente de negócio do Rio Grande do Sul, né, e do Brasil, né? O Brasil, em termos de comércio internacional e considerando o seu tamanho, é um dos países mais fechados do mundo, como a senhora bem comentou também a respeito da burocracia e da complexidade tributária, né? Nesse quesito, a solução, né, uma ampla reforma tributária e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né, para uma frente de trabalho da sua secretaria, né, assim, as relações federativas. Então, se a senhora pudesse comentar um pouco, né, sobre as perspectivas aí do andamento da reforma tributária, né, comentar um pouco conosco sobre essa importante pauta para a melhoria do ambiente de negócio. Talvez essa é uma das pautas mais importantes, mais relevantes, não só para o empresário brasileiro, mas, como eu disse, também para o empresário que vem para o Brasil, né? Eles se assustam exatamente com essa, eu diria assim, floresta que nós temos, né? Um cipoal de legislação tributária, que não é só o peso e o tributo, é o sistema de pagar o tributo. Então, é muita coisa que não se justifica isso. Existe um debate, uma percepção dentro da Câmara Federal entre o relator Aguinaldo Ribeiro, que é da Paraíba, e o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, em relação a essa matéria. O deputado relator, Aguinaldo Ribeiro, não está muito satisfeito porque ele entende que a proposta que veio do Ministério da Economia de um imposto único pode apenas representar que é um novo nome para a CPMF. E, em vez disso representar uma simplificação, que pode ser uma simplificação, mas, do ponto de vista da carga tributária, ou seja, do peso do imposto sobre o que o empresário vai pagar, vai ser um aumento e não uma redução, como deveria ser feito. Antes de a gente estar conversando, eu estava ali vendo com o presidente Bono, que tem uma habilidade muito grande, conhece muito o Congresso, de que era preciso que houvesse um espaço para conversar em setores a setores, porque, às vezes, entre o setor privado, existem divergências, por exemplo, em cadeias produtivas. Hoje eu vejo uma divergência entre o agricultor e a agroindústria. Por quê? Porque a agroindústria está sofrendo porque o preço do frango aumenta, o criador do frango, porque o custo do milho e da soja para fazer o farelo para o animal aumentou, porque está exportando. Então, nós temos dilemas muito complexos para essas cadeias que são interligadas, né? Então, aí eu tenho grupos que eu participo, eu percebo aí está indo tudo muito bem. Dali a pouco começa a matéria-prima ficar muito cara, então o setor que é afetado começa a reclamar daquele que vendeu. Agora, quem vende e produz o grão, ele quer ganhar mais dinheiro, qualquer um quer ganhar mais. E é legítimo, é isso, ele produz para ganhar, para ter lucro, para investir mais, fazer mais e tal. Então, é um pouco esses dilemas, essas complexidades, que também a reforma tributária precisaria ver. Claro, você vai dizer, mas isso é uma questão cambial, é um mercado, nós somos exportadores. Aí vem os nós para desatar numa hora dessas. Então, porque ele está sofrendo. Ou o custo logístico. Eu lembro que quando estava na Comissão de Agricultura, que eu presidia no Senado, a gente vinha a soja ou milho do Mato Grosso, olha só, milho do Mato Grosso, para abastecer os aviários de Santa Catarina, por estrada. Então, o milho que naquela época, agora os preços são mais naquela época, há 4 anos atrás, saía de lá R$22.
e o agricultor pagava só 53. Então, não, isso é uma coisa... Aí começaram a comprar do Paraguai, que estava aqui mais perto, mas, de qualquer modo, essa logística também nossa, que agora está sendo melhorada, o Tarcísio Freitas, o ministro, está trabalhando muito nisso, e nós temos que encontrar os modais de transportes para modernizar isso. Então, a reforma tem que cuidar da complexidade de uma discussão, como falou o presidente Luiz Carlos Bono, de conversarem com o Congresso, para que não venha... Eu costumava dizer uma frase de um senador que eu gostava muito, Valdemir Moca, que ele dizia assim, olha, eles estão querendo fazer um beija-flor, mas o risco é de sair um morcego nessa lei. Então, é a forma assim, de desvirtuar tanto que aquele projeto original que era bom, acabou não tendo o resultado necessário. Então, quando se vai fazer uma lei, é preciso que ela seja bem feita, para evitar que aquilo que o Otto von Bismarck dizia, se as pessoas soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não comeriam salsichas e não obedeceriam às leis. Tá ótimo, gostei dessa correlação, é complexo, né? Com certeza, como a senhora bem mencionou, senhora secretária, que nunca vai agradar a todos, né? Uma reforma tributária ampla, bem complexa, né? O Brasil aí tem uma legislação tributária imensa, acho que é uma das maiores do mundo, como a senhora mencionou, né? A gente leva muitas horas para poder apurar os impostos para tentar pagar da forma correta, né? Então, no mínimo, uma simplificação já vai reduzir bastante o custo, né, Brasil, né? E depois, uma decorrência, uma redução da carga tributária que a gente tanto almeja. Senhora secretária, uma segunda pergunta, então, fugindo brevemente do tema central, né, mas buscando aproveitar a ilustre presença da senhora secretária conosco hoje, para falar de um tema que a senhora tem muito a contribuir, né? Como a senhora está avaliando o cenário político nacional e estadual, e principalmente o que pode nos dizer sobre articulações para as candidaturas de 2022, em ambos os casos? Bom, ainda o eleitor ainda não está ligado nesse tema, porque 2022 está próximo para quem é candidato, mas para o eleitor está longe. Ele está mais preocupado com a vacina, com a vacinação e evitar que tenha que ir para o hospital. Então, ainda eu acho que a pandemia é o tema que está mais presente, né, nas pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto os partidos estão agora, como digo assim, as melancias andando, a carroça andando cheia de melancia, vão se ajustando à medida do andar da carruagem. E vejo uma movimentação muito grande, um esforço enorme para ter uma alternativa que não seja a polarização PT-PSL ou Lula-Bolsonaro, para ver se aparece. Por enquanto, ainda é um cenário de construção, então, uma tentativa de construção, e saber se o eleitorado vai, digamos, absorver. Vi hoje um evento na Amazônia, no Comando Militar da Amazônia, numa cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, que eu já estive lá também visitando, do nosso saudoso general Mioto, que nos deixou, faleceu, vítima de Covid. Eu estive lá quando senador. E lá o presidente fez um discurso de um chamamento, eu diria, à pacificação. Então, se ele continuar nesse discurso, ele pode recuperar um pouco de um desgaste natural com a radicalização, o estabelecimento de atitudes e palavras que são desagregadoras. Então, se ele entrar numa forma mais de pregar a paz, a liberdade, o respeito, é isso que quer, e se ele continuar assim, vai ser extremamente saudável, porque as pessoas estão perdendo parentes, as pessoas estão sofrendo com a falta de hospitais, o sistema de saúde está colapsado, as pessoas há uma situação de muito desconforto, muita tristeza em relação a isso, economia, perda de emprego, as pessoas não perdendo o seu salário, e é uma cadeia de problemas. Então, se o líder, que é o presidente, faz digamos, uma inflexão, a pacificação do país, defender a vacina, vai lá e se vacina, puxa lá, como todos os líderes fizeram, Netanyahu fez, o presidente Biden fez, a Angela Merkel fez, todos fizeram isso, né? É um gesto, empatia com a população. Então, agora fazer uma situação dessa,
Tá, isso talvez melhore, mas ainda é indefinido. No nosso Estado, hoje, se você perguntar de 10 pessoas que você pergunte para o governo do Estado, 8 não saberão te dizer, até porque não há no cenário, não há uma série de pessoas que fazem. Eu fiquei muito feliz, até porque saiu uma pesquisa aí sobre a situação do Senado, o governador me bate, né, o governador, mas eu estou na frente, estou na frente do vice-presidente Mourão. Quer dizer, claro, pesquisa, não vou ter a ingenuidade de achar que esse resultado vai valer em 2022. Não é assim. A política é muito dinâmica e tudo pode mudar, né? Então, essa é a... Mas eu fiquei gratificada porque eu acho que é uma espécie de reconhecimento. Eu fiz um mandato, trabalhei muito no mandato, 8 anos na área, fiz uma lei que completou 5 anos agora, da lei dos integrados. Havia uma insegurança jurídica muito grande na relação entre o criador do suíno ou da ave com a agroindústria. Que relação é essa? Não é uma relação trabalhista, mas havia já inícios de processos de estabelecer um vínculo trabalhista. Aí seria um passivo muito grande. Então, estabelecemos regras claras, um marco regulatório entre direitos e deveres dos dois setores. Então, o Rio Grande do Sul, que é um estado onde tem muito o sistema de integrados, foi benéfica essa lei, porque trouxe segurança jurídica, que é o nosso grande problema em muitas áreas. Com certeza. Muito obrigado por suas colocações. Concordo que ainda temos tempo ainda para 2022, para o cenário eleitoral, temos que pensar, né, nas nossas demandas de curto prazo, nas reformas tão essenciais para a melhoria do ambiente de negócio do Brasil, com a pandemia, que é fundamental que a gente tenha, né, ao menos aí, uma maior liberdade para podermos estar com o nosso familiar, para ir à rua, né, a partir do momento que a gente tem uma redução do número de casos. Né? Infelizmente, o principal cenário é o cenário da saúde, né, que temos que enfrentar da melhor forma. Senhora Ana Amélia, outra pergunta que está vindo para nós também pelo chat, a respeito da movimentação do governo federal, né, que afeta também os negócios internacionais, né, que é a MP para a melhoria do ambiente de negócio, né, que busca colocar o Brasil aí no posicionamento de um ranking Doing Business, né, uma meta de chegar num curto prazo entre os 100 melhores países para investimento, quem sabe no futuro chegar entre os 50, que hoje o Brasil, né, está nos últimos aí da lista dos países com um bom ambiente de negócio. Né? A gente sabe que tem uma trilha longa de melhorias para serem implementadas, né, com redução da burocracia, né, redução também da carga tributária, né, como impostos de importação e outras amarras. Né? Como a senhora vê essa intenção, né, e a perspectiva para que possamos aprovar algo nesse sentido? Olha, nenhuma notícia é melhor para o mundo dos negócios do que isto. Se essa iniciativa, eu diria assim, era para ontem, era para 5 anos atrás. Então, o ambiente realmente no Brasil, de um modo geral, o Rio Grande do Sul hoje está melhor, o ambiente está melhor, como falei, a lei ambiental, por exemplo, os projetos que dependem de licença ambiental, facilitados por uma moderna legislação. Mas no Brasil é muito complicado. Eu estava vendo agora, até recomendo a vocês, tem um vídeo que está rodando aí, de um empresário francês, ele tem que receber um prêmio, e um empresário francês que decidiu fazer um enorme investimento em São Paulo, no Palácio Matarazzo, que é um lugar icônico de São Paulo. O projeto dele é uma das coisas mais importantes do ponto de vista arquitetônico do Brasil. Eu diria assim, eu compararia até um pouco com Brasília, com o Niemeyer em Brasília, dada a revolução que ele fez, preservando toda a riqueza arquitetônica que tem lá. Então, ele estava contando, ele passou por 3 prefeitos, por 4 governadores, para conseguir resolver problemas de papel e de autorização. E, enquanto isso, aí ele mostrou o número de prédios antigos que estão tombados e que estão abandonados, ocupados, às vezes, por tudo que era lá, e aí você cria outro problema. Então, ele mostrando, mas é um projeto que une os melhores arquitetos do mundo. Então, esse ambiente favorável, para esse empresário, ele falou, o Brasil é um país muito difícil, quem está aqui é porque gosta do Brasil e é teimoso, e é corajoso, né? E é ele falando.
Então, ele mostrando a obra, o que foi, de recuperar aquele palácio, tudo, a área de preservação, vai ser uma das coisas mais modernas e de maior sustentabilidade. É água da chuva coletada, olha, não é para nenhum ambientalista botar defeito. Então, eu penso que essa lei, se o presidente Bolsonaro criar essa lei, ajudar, porque a vontade política do Congresso se move pela vontade do líder, que é o presidente da República, que tem maioria na Câmara, folgada. Ele pode fazer a reforma tributária, ajudar, espero que com diálogo e com o setor econômico, o setor privado, que é o que paga a conta, e também nessa da facilitação do ambiente mais favorável. Isso faz música no ouvido de qualquer empreendedor, pequeno, médio ou grande. Tá ótimo, senhora secretária, obrigado pela resposta e contamos com o apoio aí de vocês, né, para que possamos evoluir com o tema. Uma pergunta do senhor Fábio Paiva também, se a secretária poderia falar sobre o corredor bioceânico, né, entre o Atlântico e o Pacífico, né, que está sendo negociado pela Zicosur, no caso. Com certeza vai abrir o produto gaúcho para os mercados asiáticos. Esse é um projeto bastante antigo e eu acho que é um projeto, do ponto de vista logístico, equivaleria a um canal do Panamá. Vamos fazer uma comparação assim para dar a dimensão da relevância que tem. É claro que você vai encurtar muito distâncias e isso simplificará muito também a internacionalização dos nossos produtos. Mas eu vou falar, adiantar uma notícia que interessa a vocês, especialmente a Câmara de Comércio Brasil, a Câmara Empresarial Brasil-Argentina, Argentina Brasileira, do Rio Grande do Sul, Pedro, que amanhã o embaixador Daniel Scioli terá uma reunião com o ministro da Infraestrutura, nosso ministro, o Tarcísio Freitas, para discutir a questão da concessão da ponte, sobre o Rio Uruguai, em São Borja. Essa ponte está terminando agora em agosto, a concessão termina o prazo, e hoje eu tive informações que houve uma judicialização de mais de 40 milhões, que teria o Estado brasileiro, né, pagar, tem uma parte que a Argentina também teria que pagar, e a concessionária é uma empresa, um consórcio europeu, acho que italiano, que entrou na chamada Metrovias, estão oferecendo alternativas para fazer um acerto para uma prorrogação por 5 anos. O governo argentino anunciou o próprio embaixador, nessa agenda com o governador Eduardo Leite, tem interesse de ampliar, prorrogar o prazo por 1 ano, mas não é o que a empresa, a concessionária, deseja. Ela quer um prazo maior, que é aquelas questões relacionadas à segurança jurídica de investimento, porque essa ponte é muito importante ali naquela região, né? É a segunda alternativa e a segunda ponte que nós temos, a outra é uma balsa. Então, eu dou informação em primeira mão para vocês. Que bom. Essa é uma pauta que nós da Câmara estamos acompanhando de perto, né, do CUF e de São Borja, né, para que se possa manter, se prorrogar o prazo, e pelo menos uma extensão de 1 a 2 anos, para que possa tramitar uma licitação e, quem sabe, uma nova concessão. Mas agora não há tempo hábil de fazer aí uma licitação que depende do Brasil ou Argentina, né, um acordo. É verdade. E aí, nesse processo, é preciso, como o governo brasileiro já tinha decidido que não prorrogaria. Eu, pessoalmente, ouvi do ministro, mais de uma vez, do ministro Tarcísio, quando provocado sob esse tema, que não haveria prorrogação da concessão da ponte. Como a Argentina manifestou esse interesse, ela precisa formalizar isso pelas vias diplomáticas, mandar uma nota ao Itamaraty, aqui em Brasília, para manifestar isso. E o Itamaraty tem que avaliar do ponto de vista do interesse. Claro, eu não tenho dúvidas que o governo brasileiro não vai criar nenhum óbice, até porque há uma pressão política muito grande pela prorrogação dessa concessão aí da ponte, né, que você acompanha bem, né, Pedro? Então, mas não chegou ainda, porque vai depender dessa conversa que o embaixador terá amanhã com o ministro Tarcísio Freitas, sobre a questão da ponte São Borja-São Tomé. Torcemos para que seja uma conversa muito boa, né? Tem uma boa relação com o embaixador Daniel Scioli, que é uma pessoa que tem uma visão de negócios também, já esteve conosco, como a senhora mencionou, no Rio Grande do Sul, visitando algumas empresas e está buscando ter uma melhor relação Brasil, da Argentina com o Brasil,
E o ministro Tarcísio, com certeza, é um case aí de sucesso dentro do governo, né? E a gente entende que vão buscar o melhor para ambos os países, que é uma manutenção do Centro Único de Fronteira integrado, que tem uma grande agilidade para o comércio exterior. Isso é muito importante. Senhora secretária, uma outra pergunta, né, do senhor Gerson Lopes, né, para a senhora secretária Ana Amélia, a respeito da reforma tributária, né, que ela depende da Câmara e do Senado Federal. E o que o Estado do Rio Grande do Sul pode fazer para ajudar na parte, na tramitação da reforma tributária? A bancada gaúcha, foi bom, eu gostei da pergunta, agradeço, porque eu posso dar um testemunho. Desde que até como jornalista já, moro em Brasília há 40 anos, então eu conheço um pouco, acompanhada como jornalista, depois como senadora também. A bancada gaúcha tem um compromisso tão extraordinário, os partidos todos os deputados e deputadas, e os senadores, todos eles têm um compromisso muito grande com o interesse público. Na pandemia, tiveram uma atitude muito solidária, destinaram as suas emendas, transferiram de algumas áreas de interesse eleitoral para a pandemia, e em todos os momentos estão trabalhando em conjunto. O governador recebeu agora recentemente a bancada, porque houve uma entrega coletiva de equipamentos agrícolas para os municípios, e também que foi preciso uma contrapartida do Estado para complementar o preço, porque aumentou o aço, então os preços aumentaram também do produto final, que é a máquina agrícola, e os implementos, e também decidiram também colaborar com a área de segurança pública, muitas viaturas para a várias brigada militar, depois foi para a área de saúde também. Então, a bancada gaúcha tem uma atuação exemplar, o coordenador é o deputado Giovanni Cherini, e de todos os partidos, independe de governo, eles têm uma visão republicana. Eu faço esse testemunho por uma questão de justiça. E nem sempre são bem avaliados como deveriam, porque todos são muito comprometidos, de todos os partidos, de A a Z ali dentro. Então, e os senadores da mesma forma, então todos os temas de interesse do nosso Estado, eles estão trabalhando. A bancada, certamente, eu acho que seria conveniente que os setores mais afetados, digamos, por essa linha, dessa linha geral da reforma que foi apresentada, que eles, então, especifiquem para os deputados como uma tentativa de aperfeiçoar aquilo que consideram, embora não tenha um texto pronto para isso, para vocês analisarem a entidade, o sistema Fé Comércio, ou o próprio setor industrial, ou a própria Farsul, porque vai impactar em todas as áreas de atividade econômica. Então, é preciso também cada um ter a sua análise e trazer para a bancada. Mas a bancada está sempre aberta. Aliás, era tradicional aquela confraternização aqui em Brasília do presidente Bono recebendo toda a bancada, e isso ele pode dizer, é verdade, todo mundo comparecia. Por conta disso, exatamente porque dá um prestigiamento, né, não só a relação, mas um compromisso de fazer as coisas que são de interesse coletivo. Que ótimo. Ficamos felizes aí com a informação, né, que a bancada gaúcha está apoiando. Está dando um eco. Última pergunta, então, senhora Ana Amélia. O que a senhora pode nos dizer sobre o Rio Grande do Sul, né, como o Rio Grande do Sul está sendo avaliado pelos outros estados, principalmente no que diz respeito à condução da política de ajuste fiscal? Bom, esse digamos assim, é o retrato mais, a curiosidade maior que está sendo feita no Estado, ou alguns estados também estão fazendo, mas o Rio Grande do Sul, pelo sucesso. Mas o Rio Grande do Sul está aparecendo muito, sabe aonde? Toda hora que aparece que ele está em primeiro lugar na vacinação. Essa eu acho que as pessoas, às vezes, quem está em casa não se dá conta, mas quem está fora do Rio Grande do Sul, olha, aí as pessoas comigo dizem, puxa, mas teu estado está bem, hein? Então, vacinando é o primeiro que está vacinando, está sempre no primeiro lugar. Ele varia, primeiro, segundo lugar em vacinação. Eu acho que isso dá uma demonstração que a nossa secretária, a Rita Bergman, é muito eficiente, ela tem uma empatia, tem uma equipe maravilhosa na Secretaria de Saúde, ajuda sempre, é solidária, e isso ajuda os servidores que estão lá,
O Rio Grande do Sul nunca fez, por exemplo, mesmo nos dias de feriado, aqui em Brasília, no feriado, eles suspenderam a vacinação. E o Rio Grande do Sul não suspendeu, continuou vacinando. Então, isso dá a diferença de comportamento e de compromisso com a população, com a saúde da população. Então, eu penso que esse dado é um dado que também chama atenção, porque é o Brasil inteiro assistindo, todo dia aparece. Qual é a situação do país nos estados? Também quando aparece um mapa sobre o comportamento da pandemia, da contaminação, da situação dos hospitais, tudo isso é acompanhado. Então, a situação do Rio Grande do Sul tem aparecido positivamente, especialmente na liderança de vacinação da população do estado. Que ótimo, a gente percebe isso, é um fato muito importante, né, muito oportuno, positivo, né, que o Rio Grande do Sul está avançando bastante na vacinação, né? Esperamos que possa continuar nesse ritmo. Porque... Agora só tiramos a vacina para a fitose. Só tiramos a vacina da fitose hoje. Esse ponto é bem favorável, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador aí de grãos e de carne, né? Então, um dos grandes exportadores de proteína animal, né? Que bom que a gente conseguiu essa grande se você olhar a safra, o governador hoje de manhã estava na cerimônia, com a ministra, estava presente, ele estava dizendo que ainda a safra foi boa, que apesar das dificuldades da pandemia, a safra agrícola foi boa, foi positiva. Agora, a produção de vinhos, produção de maçãs que nós temos, o movimento do Porto de Rio Grande está batendo recordes da exportação e do comércio ali, do movimento do Porto. Isso é um sinal muito positivo, quer dizer, sempre há uma luz no fim do túnel. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que as dificuldades aparecem para as pessoas que têm coragem de enfrentá-las. Com certeza, são muitas oportunidades. A safra foi recorde, né, aqui no estado, uma boa safra com um bom preço também, né, de exportação, tanto da soja, do milho. Bom preço, com o dólar quase a R$6. É um preço ótimo, nunca pensaram tanto, incrível o que deu, né, de renda. Isso é dinheiro que entra para comprar mais máquinas, fazer mais, produzir mais. Tira a economia. Exatamente. Irriga, é uma coisa impressionante, né? Os preços estão extraordinários. Só que em compensação está aumentando também o preço do aço, e aí a máquina fica mais cara, e aí vai, né, vai seguindo, né, a cadeia produtiva. Eu vou aproveitar mais uns minutos que a gente tem aqui. A senhora falou do Porto do Rio Grande, tem crescido bastante a demanda, né? Isso é muito importante. Se aventou a possibilidade de se criar um novo porto, né, internacional no litoral do Rio Grande do Sul, no litoral norte. É um projeto que haveria. Existe um movimento já do governo em apoiar algum investimento nesse sentido? Não, o governo do estado acompanha o movimento que o parlamento está fazendo, né, e a região. É claro que um empreendimento desses, houve uma manifestação da comunidade ali na região de Torres, que é o litoral norte, né? Um pouco preocupado com o impacto que isso representa. Claro que você tem que avaliar a viabilidade econômica, a viabilidade ambiental, né, do negócio, o impacto que isso representa, mas é preciso que você tenha alternativas sempre na área logística. Agora, nós temos um porto que é hoje muito eficiente, o Porto de Rio Grande. Sim. Claro, o governador esteve até visitando o porto lá de Montevidéu, que tem uma administração pública, mas a concessão privada do porto. E é um sistema muito eficiente também, o Porto de Montevidéu, que é um porto de grande movimento, né? Então, isso também pode ampliar a capacidade operacional do Porto de Rio Grande, com mais terminais, com uma dinamização grande disso. Por isso, o embaixador argentino está, e o encarregado de negócios, o ministro Rodrigo, fazendo esses entendimentos lá para ter também um terminal, para eles terem a segurança de logística da vinda dos produtos argentinos ou da exportação lá no Porto de Rio Grande. Então, para baratear toda a logística da produção argentina para o Brasil, que vai, claro, entra por aqui pelo Rio Grande do Sul. Nós somos a porta de entrada para os produtos que vão ou que vêm de lá. Tá ótimo, senhora secretária Ana Amélia Leão, ficamos muito felizes com a sua participação conosco no evento de hoje, Negócios em Pauta, com as perspectivas do Rio Grande do Sul para negócios internacionais e também dentro do Brasil, no ambiente aqui econômico.
A Câmara Empresarial Brasileira e a FEComércio agradecem bastante a sua participação. Como a gente sabe, o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil mais internacionalizados, né? Com as fronteiras como um dos maiores movimentos, né, de fluxo comercial, né, tanto com o Uruguai como principalmente com a Argentina. Por isso que é tão importante, né, o relacionamento internacional e a diplomacia internacional. A gente ficamos felizes que a senhora está bem articulada, em contato com os demais entidades dos outros países do Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai, né, buscando ter, né, um trabalho no sentido de melhoria do ambiente de negócios e da evolução do comércio internacional. Então, muito obrigado por sua participação. Gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais. Bom, eu quero, Pedro, a você e ao presidente Luiz Carlos Bono e aos internautas que acompanharam esta conversa nesta quinta-feira, agradecer muito o honroso convite para estar com vocês, conversando sobre temas que são de interesse do nosso Estado. Eu tenho uma paixão pelo Rio Grande, pela minha Lagoa Vermelha, eu sou de Lagoa Vermelha, né? Que é um município também de grandes empreendedores, tivemos um setor moveleiro muito ativo, produção de maçãs, estão produzindo agora, tem o melhor churrasco do mundo, o melhor churrasco do mundo é a Lagoa Vermelha, e nós temos, assim, eu acho que todo um caminho aberto para ampliar essa nossa capacidade de vender os nossos produtos, não só no mercado interno, mercado brasileiro, mas também, sobretudo, mais espaço no mercado internacional. Essa decisão de hoje da Organização Mundial da Saúde Animal é um passo relevante para esse objetivo, como disse bem o governador Eduardo Leite hoje, a ministra Tereza Cristina, e tudo com uma safra boa. Os dilemas sociais e econômicos provocados pela pandemia podem ser atenuados. E é um esforço coletivo de todos, né, para que a gente se proteja e evite que a contaminação venha tirar mais vidas, aumentar o sofrimento, e vamos levar, porque as vidas você não recupera. Economia, você tem problemas, mas você pode, amanhã ou depois, superar a dificuldade. Então, nós temos aí esse desafio, e eu quero cumprimentar novamente a Câmara de vocês, que vocês criaram, a Câmara Empresarial Argentino-Brasileira, porque tão jovem, vocês já levaram o embaixador da Argentina, antes mesmo, como eu disse na abertura dessa nossa conversa, de uma visita oficial do embaixador ao próprio governador Eduardo Leite. Então, isso é dinamismo, eu acho que essas ações também fazem a diferença no relacionamento. E o Sistema FEComércio, com a liderança do nosso Luiz Carlos Bono, continua consolidada como uma liderança expressiva do comércio e serviços do nosso Estado. Então, foi uma dupla honra de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Ana Amélia, pelas suas palavras. Agradecemos aí, em nome do presidente Luiz Carlos Bono, a todo o Sistema FEComércio, pela colaboração, aos ouvintes aqui, internautas que estiveram conosco nessa noite, e seguindo aí o horário previsto, vamos encerrar o evento, dando uma boa noite a todos, uma boa noite para a senhora secretária Ana Amélia Lemos. Um abraço a todos, então, e até a próxima oportunidade. Obrigada. Valeu. Obrigado.